No final do ano passado, o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, o IDETEC, foi escolhido por meio de um processo licitatório para administrar o Hospital Geral de Goiânia, HGG. Esta é a primeira organização social de saúde a ser escolhida dentro da proposta da Secretaria Estadual de Saúde de transferir a gestão de hospitais públicos no estado de Goiás para organizações sociais. E para falar mais sobre o que são essas organizações e também como é feita essa administração, eu converso agora com o assessor jurídico do IDETEC, Jucimar Ribeiro. Olá, Jucimar. Olá, tudo bem? Tudo bem. Antes de começarmos a entrevista, o Conexões transmite agora uma reportagem especial sobre como anda o processo licitatório para os outros hospitais que também devem passar por essa transferência de gestão. Acompanhem. Melhorar os serviços prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde. Esta foi uma das promessas do secretário estadual de Saúde quando decidiu passar a administração dos principais hospitais públicos de Goiás para as organizações sociais de saúde. Um hospital é uma empresa que precisa de agilidade administrativa. A gente mexe com vidas, mexe com urgência, com emergência a toda hora. E não dá para você fazer uma administração centralizada e tomar conta de uma quase dezena de hospitais. Aí você faz um contrato de publicização com essas empresas, contrato de gestão, para ela fazer a gerência da unidade. A gestão da saúde, a gestão e a política de saúde continua nas mãos do Estado. Em Goiás já existem 3 unidades que são gerenciadas por organizações de saúde. O Hospital de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santilo, CRER, o Hospital de Urgências de Anápolis e o Hospital de Urgências de Santa Helena. Apesar de serem apontadas como modelo de gestão terceirizada, estas unidades recebem críticas de especialistas em saúde. Para mim, enquanto cidadã brasileira e conhecedora da legislação, eu considero o CRER uma vergonha. Uma vergonha no sentido de que é uma instituição pública que foi construída, equipada e é mantida com dinheiro público e que existem 2 portas de entrada. Uma porta de entrada pela regulação, com todo o tempo que se tem e que se respeita a equidade e a urgência, para os usuários do Sistema Único de Saúde, e uma outra porta rápida, com apartamentos, com direito a acompanhante, com direito a visitas das 8 às 20 horas, para aqueles que têm um plano de saúde ou paga pelo sistema. Mas parece que no atual processo de transferência de gestão, a realidade vai ser diferente. Pelo menos é o que garante o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, o IDETEC, que foi escolhido para gerir o Hospital Geral de Goiânia, HGG. O hospital é a primeira unidade que passa a ser gerida por uma OS. O IDETEC assumiu o HGG no dia 16 de março e já encontrou dificuldades. A primeira medida é manter o hospital em funcionamento e para isso estão sendo feitos todos os esforços necessários para que o hospital não pare. Entretanto, apesar de terem medidas de caráter de urgência, também já está sendo feitas as medidas que constam na nossa proposta. O coordenador de gestão hospitalar do IDETEC explica que entre os planos para o HGG está o aumento da capacidade de atendimentos e a redução de infecção hospitalar e mortalidade. O que a gente busca é que a gente tenha um serviço público de excelência com os mesmos recursos que vinham sendo gastos. Então, o primeiro ponto para que isso se torne realidade é a identificação dos problemas existentes e que esses problemas existentes eles acabam tendo um gasto grande e uma eficácia baixa. Além do HGG, os hospitais de urgências de Goiânia e de Aparecida de Goiânia, o Hospital de Doenças Tropicais e o Hospital Materno-Infantil devem passar a ser geridos por organizações de saúde. Jucimar, o que é uma organização social de saúde? De uma forma muito simples, para que seja mais fácil o entendimento, organização social é uma qualificação, um título que se dá a entidades já existentes, sejam elas associações, institutos, que congreguem em seus objetivos institucionais
algumas atividades previstas em lei. No caso do IDETEC, ele é considerado uma organização social por ter dentro das suas atividades a atuação na área de saúde, desenvolvimento humano, desenvolvimento tecnológico, o ensino e a pesquisa. Bom, essas instituições seriam aí organizações sem fins lucrativos. Então, como essas organizações, elas se sustentam, elas recebem alguma coisa em troca da gestão de hospitais ou de outras entidades de saúde? O que tem que ficar claro é que essas chamadas organizações sociais, elas são inseridas no chamado terceiro setor, que são as entidades de natureza filantrópica, ou seja, sem finalidades lucrativas. O fato dela ser uma entidade sem finalidades lucrativas não quer dizer que ela não tenha necessariamente que auferir uma receita, que ela não tenha que ser produtiva do ponto de vista econômico. A diferença é que numa empresa onde se visa o lucro é distribuído entre os seus sócios. As entidades sem fins lucrativos, elas operam no sentido de obter uma remuneração ou financiamento das suas atividades institucionais. Para que você tenha uma ideia, o gerenciamento das unidades hospitalares que se propõe dentro do modelo legislativo de Goiás prevê que haja o estabelecimento de metas de resultado. Quando a entidade superar essas metas, há a previsão de que possivelmente ela possa receber um plus, um valor determinado no contrato inicial pelo atingimento dessas metas. Só para ficar claro, Josimar, quando vocês ganharam esse processo licitatório, quando vocês começarem a administrar o HGG, parte do recurso que o Estado destina ao HGG vai para a organização? Como que funciona isso? Não, essa transferência ela é para manutenção dos programas, manutenção da unidade. Ao final do contrato, se tiver o atingimento das metas, se todos os resultados que foram pactuados, eles forem atingidos, pode ser revertido um percentual desse resultado para a entidade. Agora, o que tem que ficar claro é que, em regra, os contratos de gestão prevêem que as sobras da execução do contrato sejam devolvidos integralmente à entidade contratante, ao caso, o Estado de Goiás. Há algumas especulações, a gente tem ouvido aí por baixo, aí, em off, né, como a gente diz no jornalismo, em relação a um aumento dos recursos enviados pelo Estado ao HGG com essa terceirização. Isso é verdade? Vai aumentar do que normalmente era enviado a esse hospital? Não, o que ocorre é que no planejamento que a Secretaria Estadual de Saúde fez, ela levantou qual era o custo que o Estado teria na manutenção dessa unidade. Ao se fazer esse levantamento do custo, procurou uma entidade que pudesse oferecer um plano de trabalho que executasse aquelas mesmas metas, aqueles mesmos serviços, tendo como referência aquela previsão de gasto que o Estado teria, e ganhou aquela entidade que ofereceu o melhor plano de trabalho e com uma diminuição em relação àquela estimativa de recursos. O que ocorre, a desinformação talvez decorra do fato de que a Secretaria tem elementos de parametrização dos seus custos muito mais amplos do que a opinião pública ou alguma pessoa interessada poderia ter. Às vezes foram computados cálculos que a pessoa não tinha acesso a essas informações. Porém, esse processo todo, tem que ficar claro, é muito transparente, há um acompanhamento do Ministério Público, dos tribunais de contas e da sociedade em geral. Por isso que é um processo muito transparente. Bom, agora quem está também preocupado e interessado em saber mais sobre esse processo de transferência de gestão é um telespectador. Você acompanha uma pergunta feita por uma pessoa nas ruas de Goiânia. Como as organizações sociais vão melhorar o atendimento médico? A bem da verdade, em respondendo a pergunta do ouvinte, do telespectador, o ganho de qualidade que se terá na contratualização com uma entidade do terceiro setor, e no caso uma organização social, é o ganho no momento em que o Estado é uma máquina muito pesada, ele tem que ser muitas amarras burocráticas, processos muito demorados e muito complexos, e isso faz com que a demanda de um hospital como é o do HGG, ele seja a resposta para essas demandas seja muito demorada. A entidade, ela tem condições de oferecer essa resposta no menor tempo. Por quê? Porque, em que pese ela ter controles e fiscalização, esses controles e essas fiscalizações, elas se dão do ponto de vista finalístico, ou seja, o resultado ele tem que ser atingido. No caso do Estado de Goiás, através da gestão
direta da Secretaria de Saúde, o atingimento das metas ele não é importante, basta que haja o atendimento das metas do ponto de vista burocrático, ou seja, não se preocupa com o resultado do serviço, se o cidadão está sendo atendido, se o usuário do SUS está tendo a satisfação no atendimento da sua necessidade de atendimento na área de saúde. Ou seja, o ganho qualitativo é porque existe mais rapidez, mais mobilidade e mais eficiência na gestão do recurso público e no resultado prestado ao cidadão. Bom, em relação a essa gestão do recurso público, a gente entrevistou algumas pessoas que não são a favor dessa transferência de gestão. E um dos principais pontos que elas apontam é que seria mais difícil fiscalizar essa compra de materiais, de insumos, sem o processo licitatório. Como é feito essa compra? Como aí garantir a idoneidade desse processo? Olha só, todas essas críticas elas são pautadas na desinformação. As pessoas têm que ter claro que os mecanismos de controle eles são muito efetivos. O Ministério Público está aí atuando diretamente, os tribunais de contas, o Tribunal de Contas do Estado editou um regulamento para a fiscalização dessas entidades antes mesmo que o Estado promovesse essa abertura para esses contratos de gestão. Por outro lado, não se quer dizer, quando a entidade, que é, por exemplo, a organização social, ela vai fazer uma aquisição, ela não pode comprar de quem ela quiser. Ela tem um procedimento licitatório, não nos rigores que se exige para um órgão público, mas ele tem um regulamento de compras, um regulamento de aquisições, que é previsto dentro do seu contrato com a Secretaria Estadual de Saúde, e isso tudo em obediência ao que determina a lei e principalmente a mais recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu que essas entidades, elas têm mobilidade, mas elas não têm toda a liberdade de fazer o que quiser com o recurso público. Ao contrário, e em relação à transparência, para que você tenha uma ideia, o IDETEC disponibiliza em seu site um portal da transparência. Todos os nossos recursos, aquisições, despesas estão ali lançados online para a disposição de toda a sociedade. Bom, para finalizar, uma outra dúvida de quem tem medo deste processo é em relação à manutenção do serviço, do atendimento gratuito à população, o atendimento 100% SUS. Nós ouvimos, quando falamos anteriormente sobre a terceirização, sobre a transferência de gestão, que poderia haver aí duas entradas, duas portas de entrada. Isso é possível ou vai continuar sendo 100% SUS? Não, no caso concreto, no caso do contrato de gestão do HGG, a previsão de que ele seja 100% SUS. Existem, sim, alguns exemplos no Brasil de modelos de duas portas. Um exemplo que nós temos em Goiás é o do CRER, que ele tem o atendimento SUS e também tem atendimento a planos de saúde, convênios e até particular. No caso do HGG, não. O contrato prevê que o atendimento seja exclusivamente SUS. Tá certo, Jucimar. A gente agradece a sua presença aqui no Conexões. Estou sempre à disposição. E no próximo programa você acompanha uma discussão sobre o cooperativismo. Se você quiser participar do programa, é só mandar um e-mail para o Conexões ou então entrar nas nossas redes sociais. E fique por aí porque no próximo bloco você acompanha uma matéria para tirar todas as dúvidas das grávidas de primeira viagem e também das mulheres que querem ser mãe. A nossa saúde pública hoje está muito precária, está algo muito a desejar, mas desejar mesmo.